julho, mês de férias escolares, e a criançada está cheia de disposição para aproveitar o tempo livre. É durante a brincadeira, o ato de brincar, que as crianças aprendem lições importantes que vão levar para o resto da vida, como a sociabilidade, a criatividade, a partilha, o bom humor, a alegria, entre tantos outros benefícios. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio, no Papo Saúde de Julho, a psicóloga Monique de Fátima. Monique, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Monique, para começar o nosso bate-papo, quais os benefícios para a saúde das crianças que costumam brincar com frequência? Os benefícios, eles são diversos, né? Um dos principais benefícios são a socialização dessa criança. Também tem a questão do gasto energético. Então, se essa criança está brincando, ela pode estar brincando de correr, brincando de bicicleta. Então, o gasto energético também é muito interessante. Ela pode estar expressando toda a sua socialização. Também ela pode estar expressando a sua cognição, trabalhando, evoluindo o seu processo cognitivo, o seu imaginário. Então, os benefícios eles podem ser vários, tanto físicos quanto emocionais. E é importante também a gente perceber, quando a gente fala no brincar, a gente pensa muito na socialização. E é importante que os pais percebam que quando essa criança não socializa, eles precisam investigar o porquê essa criança não está se socializando. Daí a importância de procurar um pediatra e esse pediatra avaliar o porquê, qual é o motivo dessa criança não estar se socializando. Isso é um recado muito importante para os pais. Agora, Monique, quando a gente fala nessa questão dos pais observarem, né, o nível de atividade dessas crianças, de que forma ela está se socializando com outras crianças, tem crianças que durante o período de aulas têm uma agenda bem cheia, um curso de línguas, alguma atividade como uma dança ou qualquer outro esporte. E aí, durante as férias, eles aproveitam também para descansar, dormir até mais tarde. Quando é que os pais devem se preocupar que a criança está dormindo em excesso e não é só aproveitando o momento de descanso, que precisaria sair um pouco, brincar com outras crianças? E também se a questão, quando tem o que a gente fala muito da questão dessas atividades de férias, né, que muitos órgãos oferecem, muitas outras escolas também. É importante que os pais pensem nisso como uma forma de estimular que essa criança saia de casa. Essa criança ela precisa ter horários. De fato, as crianças elas precisam ter horário. Horário para dormir, horário para atividades extras, horário para escola, horário para brincar. Né? Você falou sobre a questão do dormir demais. Né? Tudo tem limite, até mesmo dormir. É importante estabelecer um horário para dormir. Se essa criança está dormindo demais, eu preciso que o médico avalie. Inclusive nas férias. Inclusive nas férias. Porque as férias elas precisam ter uma programação básica, né? Precisa ter momentos de lazer, momento livre, em que a criança não tem nada programado, mas também tem que ter algo programado, né? Uma ida para um parque, uma ida para o shopping, né? Um momento de se usar tecnologias, um momento de poder ir para a rua, isso é interessante. Monique, você falou aí na questão da tecnologia e tem uma pergunta aqui que é bem pertinente a isso. Antigamente a gente escutava demais dos nossos pais, dos nossos tios falarem que os estilos de brincadeiras eram diferentes, com produtos, brinquedos mais artesanais, né, entre outras crianças. E hoje em dia a gente vê que há um isolamento maior, a criança fica um certo tempo trancada no quarto, no computador, no tablet, enfim, jogos eletrônicos. Eu não sei se dá para a gente comparar esses dois cenários, ou o que é que a gente pode apontar, o que é importante para o cenário de antigamente e o cenário de hoje, se há um meio termo que é aproveitar de cada um desses cenários. É muito importante o equilíbrio. O equilíbrio é sempre fundamental, né? É importante a gente perceber que a gente vive um novo momento. É estranho para a gente que é mais adulto imaginar uma criança em que a diversão dela é estar na frente do celular, na frente do computador, no tablet. É estranho, mas esse é um novo momento para ela. Para ela isso é absolutamente natural. Para a gente é estranho, mas para aquela criança é natural, porque esse é o contexto dela. Mas a gente precisa do equilíbrio. A gente precisa entender que essa criança também precisa de outros tipos de brincadeira. Jogos, brincadeiras de rua. É claro que preservando a segurança. Às vezes não necessariamente eu preciso ir para o meio da rua, mas muitas famílias moram em condomínio e existe condomínio que tem espaço de lazer. Então não necessariamente eu preciso estar no meio da rua.
Eu posso estar no meu espaço de lazer, socializando com outras crianças, ou até mesmo dentro do apartamento, dentro da casa, com os vizinhos. Né? Muitos prédios têm vizinhos. Pode ser que, mas no meu prédio não tem nenhuma criança da faixa etária. Eu posso, enquanto responsável, ir para um parque, ir para um shopping, dividir a tecnologia e essas brincadeiras que a gente chama de brincadeiras antigas, mas que não são tão antigas assim, elas precisam estar presentes. Verdade. Quando você fala em equilíbrio, eu lembrei que no bate-papo dos nossos bastidores daqui, um colega da gente daqui da equipe falou que estipula horários para as suas crianças não extrapolarem o tempo limite com jogos eletrônicos. O que é que você acha disso? É importante que os pais tenham esse diálogo com as crianças e mostrem limites? É muito importante, porque como a criança gosta daquele objeto, que é um celular, que é um tablet, por ela fica ali o dia inteiro. Ela deixa de estudar, ela deixa de comer, ela deixa de dormir. Principalmente quando a gente fala numa criança ali de 10, de 11 anos, que é mais interessado nesses jogos eletrônicos. Às vezes até mais novinho, 7, 8. É preciso estabelecer horários. Entrar em acordo. Horários desde que esse horário não atrapalhe. Monique, quanto tempo? Quanto tempo eu devo reservar? Não tem um tempo fixo. Esse tempo deve ser um tempo que não atrapalhe os estudos, que não atrapalhe outros tipos de brincadeira ou outras responsabilidades. Pode ser que essa criança tenha a responsabilidade de arrumar a cama dela, de arrumar o quarto dela, de lavar o copo dela. Então, ela também tem outras responsabilidades que ela precisa cumprir e tem que dividir com essa brincadeira. Quando a gente fala nessa relação de pais e filhos, a gente vê que muitas vezes esse ritmo corrido de trabalho dos pais acaba fazendo com que a agenda das crianças também fique uma agenda corrida. Além da questão extraescolar, e aí vem um esporte, vem uma língua estrangeira, vem alguma outra atividade, um reforço escolar, e aí acaba que a agenda da criança também fica tão corrida quanto a dos pais. Isso é interessante nos dias de hoje, ou isso pode causar um certo sobrepeso nessa questão da responsabilidade da criança no social? Eu responderia isso que isso é uma necessidade hoje dos pais. É difícil encontrar um responsável que consiga ter alguém que fique com seu filho e que de repente ele não tenha que preencher a agenda do filho, já que ele vai estar trabalhando 2 turnos. Então meio que se torna uma necessidade dele. Aí a pergunta é, isso é prejudicial? Não, desde que a criança não esteja sofrendo. Então, os pais eles precisam observar se esse excesso de atividade está trazendo sofrimento para essa criança. Porque se estiver trazendo, esses pais terão que conseguir outras estratégias para organizar melhor esse tempo, para que aquele balé, aquele basquete, aquele futebol, que deveria ser uma atividade, um esporte, algo legal, não se torne algo que traga sofrimento. Então, os pais precisam, de fato, estar atentos a isso. Então, quando a gente fala nessa questão dessa agenda sobrecarregada, a gente pode trazer como uma saída para essa relação, os pais pensarem que a qualidade do tempo oferecido aos filhos pode ser muito mais importante do que a quantidade de tempo que se tem com ele. Por exemplo, pouco tempo que se tem durante a noite ou durante o final de semana seja um tempo voltado para o filho, de interação, de prestar atenção no que o filho tem, prestar atenção nos detalhes de como ele anda, na questão social, que muitas vezes a própria pessoa que trabalha dentro da sua casa presta mais atenção no seu filho do que em você, nesse tempo tão corrido. É importante essa questão de pensar na qualidade ao invés de ficar pensando só na quantidade de tempo. Isso é muito importante. Muitos pais chegam em consultório, na nossa cultura, na maioria das vezes são as mães, chegam com culpa, com sentimento de culpa, por trabalhar e de repente deixou o seu filho ou com alguém, ou no integral, no colégio integral, e aí se culpam, mas ao mesmo tempo não vem saída, já que precisam trabalhar muito para sustentar e dar uma melhor qualidade de vida para o seu filho. E aí sente aquela culpa de não poder estar com aquela criança. E aí o questionamento é, será que você realmente não está? Você está, só que com horário diferenciado. E o que é que você está fazendo com esse tempo? É 15 minutos, é 1 hora que você tem para brincar com ele, para estar de fato, você e seu filho? Então, como é que você está aproveitando? Então, a grande questão não é o tempo, não é o teu dia com o meu filho.
Não é eu ter 15 minutos, é a qualidade, é como eu aproveito. Porque eu posso ter o dia do lado dele, estou fazendo as tarefas de casa, mas eu não estou com ele, não estou brincando com ele. É diferente de eu estar trabalhando o dia inteiro, eu tenho 15 minutos com ele, mas eu estou ali naqueles 15 minutos com ele. Isso faz toda a diferença. Você, enquanto psicóloga, poderia sugerir algum tipo de brincadeira para as crianças e também para os pais, junto com as crianças, desenvolverem durante essas férias escolares? As brincadeiras ao ar livre são legais, mas os jogos são muito interessantes. Os jogos fazem as crianças raciocinarem, fazem as crianças entenderem que sempre haverá alguém que ganha e alguém que perde. E aí os pais têm a oportunidade de trabalhar a frustração dessa criança quando ela perde e trabalhar também quando ela ganha, porque tem um outro que perde e ele precisa ser empático com esse outro que perde. E a vida é assim. Durante toda a vida a gente ganha, a gente perde. E na brincadeira, desde criança, desde muito novo, a gente pode começar a ensinar as nossas crianças a lidar com isso. Então, os jogos são muito interessantes. Aproveitando isso que você falou da empatia, do compartilhar. Tem muitas crianças que têm problemas em compartilhar o seu brinquedo ou algum objeto com outras crianças. Até quando isso é natural? De que forma os pais podem ver que aquilo é um limite natural da criança ou quando aquilo precisa chamar a atenção? É importante a gente entender que quanto mais novo, mais posse com esse brinquedo essa criança terá. É natural que ela não queira emprestar. Aí algum pai vai pensar, poxa, mas meu filho é tão novo e ele empresta, ele não tem nenhum problema com isso. É claro que a gente está falando de um indivíduo, pessoas são diferentes, crianças são diferentes. Mas a maioria das crianças, quanto mais novo, mais nova a criança, mais difícil ela é de emprestar o seu brinquedo. E aí cabe aos pais o estímulo de fazer com que essa criança entenda que hoje é o dia dela emprestar, porque amanhã pode ser o dia que ela queira um brinquedo emprestado. E aí esse amiguinho pode também emprestar para ela. O que é a nossa sociedade? É uma troca. Dentro da nossa sociedade a gente troca experiência, a gente troca serviços, a gente troca trabalhos. E isso é interessante desde lá, tão novo, em algo tão simples, que é emprestar o brinquedo, já é uma oportunidade de a gente ensinar essa criança. E ele levar essa lição para o resto da vida. Exatamente. E qual o maior erro dos pais quando o assunto é brincar? O maior erro, na verdade, é não brincar. Esse é o maior erro, é eu não reservar um tempo para não brincar com o meu filho. Às vezes eu estou tão preocupada em levar meu filho para brincar, mas é sempre brincar com o outro. E eu nunca me coloco num papel de que eu posso ser esse outro. Ser um parceiro da brincadeira. Ser um parceiro da brincadeira. E sem perder o meu papel de responsável, de pai. Porque muitos pais não brincam com medo de perder essa figura. De ser o responsável, de ser o pai, de ser aquele que coloca limites e que dá ordem. E dá pra gente equilibrar isso. Não é porque você está brincando que você não pode ser aquele que dá limite e que dá ordens. Em relação a isso, Monique, eu lembrei que eu tenho algumas amigas que reclamam que os filhos têm muitos brinquedos que elas compraram, deram de presente e muitas vezes os filhos preferem mexer em panelas, em vasilhas, porque isso vai além da imaginação da criança. Qual a importância de trazer essa liberdade para a criança, para que ela use o objeto que achar necessário, que ela deixe de lado um brinquedo que ganhou durante o aniversário, que foi dado com maior carinho pelo avô, mas que ela prefere usar a panela. E também nessa questão de fazer com que os pais não estipulem limites, de não bagunçar, porque eu imagino que até o bagunçar é saudável para a criança, no momento em que ele aprenda que ele também tem uma certa função dentro daquele bagunçar após a brincadeira. Isso tem algum nexo dentro da psicologia? É interessante que ele possa escolher os seus brinquedos, desde que ele entenda que existem brinquedos e existem objetos que não são brinquedos. Isso vai de pai para pai. Por exemplo, a história de querer pegar uma panela para brincar. O pai e a mãe, eles podem decidir se aquela panela vai deixar utilizar-se para brincadeira ou não. Não haveria nenhum problema. A criança pode querer utilizar um objeto da casa como brinquedo, E como você falou, é fundamental a criança entender que depois do brincar tem o organizar. Que muitos pais falham um pouco nesse organizar.
né? Muitas vezes não tem paciência de ensinar que aquela criança com 2, 3 anos de idade precisa guardar os seus brinquedos. Isso já faz parte das lições que as crianças aprendem durante o brincar? Exatamente, isso já é uma lição, porque é muito mais fácil você guardar do que você passar um bom tempo tentando convencer aquela criança de que ela bagunçou, ela arruma. Então, muitos pais, até pela pressa, o corre-corre do dia a dia, pegam os brinquedos e guarda. Então, a criança acaba aprendendo que ela pode bagunçar e vai ter alguém para guardar. E o saudável seria, eu bagunço, eu arrumo. Monique, você falou um pouquinho da importância dos brinquedos também, que certos brinquedos tecnológicos também ajudam a questão da criatividade. Mas quando a gente se compara com antigamente, que as crianças brincavam mais na rua, a questão da própria violência faz com que as crianças fiquem mais em casa. É importante também que às vezes as crianças possam brincar ao ar livre, ter essa questão do pé no chão, você ter muita segurança de ter que calçar sempre um sapato, ter que sempre se proteger de tudo, mas fazer com que ela também sinta em certos momentos a natureza, tá? Num ambiente aberto, em contato com a natureza, com outras crianças. Isso é importante também para essas lições que as crianças aprendem durante o brincar? Isso é importantíssimo, né? O meio ambiente, ele faz parte da nossa saúde. Estar em contato com a chuva, com o sol, nem que não é em excesso, é em contato na medida certa. Né? Isso faz parte da nossa imunidade, da nossa saúde. O médico, ele está para nos orientar quanto a isso, ele precisa nos orientar. Né? Os pais, eles precisam saber a quem recorrer. No momento em que eu penso nessa parte física, nessa parte de saúde, quando meu filho está doente, eu posso ou não posso levar ele para brincar ao ar livre? Eu preciso ter confiança no meu pediatra, eu preciso buscar meu pediatra para saber dessas informações. Mas, no geral, é importantíssima a brincadeira ao ar livre. É importantíssimo o ar livre em todas as faixas etárias, não só na infância. Né? Os pais que vão levar essas crianças para brincar também vão ter benefícios nesse ar livre, porque as crianças não vão brincar sozinhas. Alguém vai levar, então é benefício para todo mundo. Verdade. Monique, as crianças muitas vezes observam o mundo dos adultos e reproduzem durante suas brincadeiras, o próprio brincar de casinha ou então falar ao telefone, mas a questão dos pais observarem as brincadeiras da criança também pode sugerir muito do que é o dia a dia daquela criança? Pode sim. Né? Dentro da própria psicologia é muito utilizado o que a gente chama de ludoterapia, né, que é a terapia utilizando-se brinquedos, porque é diferente atender uma criança de um adulto. Com um adulto a gente pode sentar numa poltrona e conversar, com uma criança é muito diferente. Ela vai se expressar através do seu brincar. Isso me diz que ali é o mundo dela, né, que naquele brincar ela expressa o seu interior, ela expressa o dia a dia dela. Agora, é claro que tudo deve ser analisado com muita cautela, porque nem tudo que ela vai demonstrar numa brincadeira é real, porque pode ser apenas um imaginário dela. Então, os pais devem estar atentos sim, mas com cautela, para conseguir diferenciar aquilo que é uma expressão do real e aquilo que é apenas um imaginário infantil. Então estão aí as dicas da psicóloga Monique de Fátima para você, criança ou adolescente que está nos acompanhando aqui nas redes sociais, porque hoje também nos acompanham, né, Monique? Ou o pai, a mãe que está aqui nos assistindo, para que seus filhos aproveitem bem, com saúde, essas férias. Monique, muito obrigada pela participação no nosso Papo Saúde. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. E fica por aqui mais uma edição do Papo Saúde. Comenta aqui o que é que você achou do nosso programa, sugestões para a próxima edição. Agradeço desde já a participação e a sua colaboração e a gente fica muito feliz em manter esse contato com você. Até a próxima.